Godzilla, um grande monstro do Tokusatsu, que apareceu pela primeira vez no ano de 1954, filme distribuído pela Toho Studios. Mas, antes de falarmos sobre ele, vamos dar uma pequena aula de história e explicar desde o início. No ano de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram uma bomba atômica pela primeira vez na humanidade contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki, que levou consigo milhares de mortos e desaparecidos. Alguns japoneses comentavam que o calor era tão intenso que a pele de algumas pessoas derretiam, e os japoneses que presenciaram essa explosão relataram que viram um enorme cogumelo no céu. E os dias 6 e 9 de agosto de 1945 ficaram marcados para toda a história do mundo. E uma grande frase famosa falada por Julius Robert Oppenheimer, que estava envolvido na fabricação da bomba atômica, foi: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Além desse triste ocorrido, Godzilla também foi inspirado em um caso real, que aconteceu em 22 de janeiro de 1954. O navio Daigo Fukuryu Maru, ou Lucky Dragon 5, que traduzindo fica Dragão da Sorte número 5, saíram em uma pesca cotidiana, mas com alguns problemas no trabalho. E então eles decidiram ir ao mar aberto com a intenção de reverter prejuízos. O navio, algum tempo depois, chegou perto da Atol do Bikini, onde era localizado os testes nucleares, e naquele mesmo dia, uma bomba de hidrogênio iria ser testada, mas infelizmente os tripulantes não sabiam. Eles acabaram ficando expostos à radiação e levaram consigo muitos peixes contaminados aos mercados, que fez que muitos pescadores desenvolvessem náuseas e enjoos. Todos eles ficaram expostos à radiação e desenvolveram queimaduras e tiveram seus olhos inchados e as suas gengivas sangrando. Mas bem, com os anos se passando, filmes de monstros iam ficando cada vez mais famosos, como o filme The Beast from 20,000 Fathoms, ou, para os mais íntimos, O Monstro do Mar de 1953, de Eugene Laurie, com os efeitos especiais do grande Ray Harryhausen, que foi um dos grandes criadores de efeitos especiais, que fez grandes filmes com uma grande franquia de Sinbad. Com esses filmes fazendo sucesso, Tomoyuki Tanaka, produtor da Toho Studios, leu sobre o navio Daigo Fukuryu Maru e decidiu se inspirar. Então, Tanaka contratou diversos roteiristas para trabalhar em um roteiro, mas, eventualmente, o trabalho ficou para Ishiro Honda e Takeo Murata, para desenvolver o roteiro do filme. Honda iria se tornar o diretor do filme e seria vital para a franquia e toda a lista de filmes de ficção da Toho nos anos 50, 60 e 70. O filme era referido de apenas G, como Giant, mas então foi planejado chamar de The Big Monster from Underneath the Sea, que traduzindo fica como O Grande Monstro Debaixo do Mar.
mas como o título era muito extenso, planejaram deixar como Gojira, Godzilla como conhecemos. Com um tempo muito curto para terminar o filme e utilizar a técnica de stop motion como o filme O Monstro do Mar, Eiji Tsuburaya foi encarregado de criar alguma forma nova para fazer o filme. Então, Eiji Tsuburaya, após passar por várias interações diferentes, fez o design final que foi inspirado em uma combinação de várias espécies de dinossauro. Eles usavam uma roupa pesada que tinha em torno de 250 quilos e passavam por diversas lutas para trabalhar por conta do peso e do calor intenso do traje. Alguns atores chegavam a desmaiar por conta desse problema. Então, foi utilizada a técnica de Switch Motion. A história do filme se passa 9 anos depois dos acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki. O filme começa com um grupo de pesquisadores no meio do mar voltando para sua casa, mas que são atacados por algo desconhecido. Então alguns sobreviventes conseguem escapar e nadar para a ilha mais próxima, que é a Ilha Odo, e eles falam que um monstro os atacou. Os habitantes da Ilha Odo acreditam que os naufrágios e a escassez dos peixes sejam culpa do Godzilla, que é o nome que os habitantes deram para ele por conta de seus folclores. E eles também achavam que ele vinha para devorar a humanidade. Então eles ofereciam mulheres como sacrifícios. Durante uma noite, um grande tufão se aproximou da vila e acabou destruindo-a inteiro. Um grupo de pesquisadores liderado por Kyohei Yamane foi à ilha e descobriram grandes pegadas radioativas por toda a ilha, com trilobitas, que são artrópodes pré-históricos extintos, que estavam cravados nas pegadas. O grupo de pesquisadores decidem subir uma colina para tentar solucionar o caso e se deparam com algo grande. Após o avistamento do monstro, Yamane decidiu chamá-lo de Godzilla por conta do folclore da ilha. E decide também fazer uma reunião que propôs que o Godzilla é uma criatura que vive desde o período do Cretáceo. E ele acredita também que o Godzilla foi uma vítima da bomba de hidrogênio, e é aí que vem as radiações encontradas de suas pegadas. E ele sugeriu que o monstro deveria ser estudado para ver como ele sobreviveu até certo ponto. A linha de autodefesa do Japão, também conhecida como JSDF, após saber da existência de Godzilla, decide atacá-lo com cargas profundas, que acabam declarando-o morto. Mas Godzilla surge da Baía de Tóquio, totalmente ileso, fazendo o Japão entrar em um alerta de emergência. Durante uma noite, o Godzilla invade Tóquio, destruindo tudo ao seu redor, tanque, prédios, jatos, fazendo Tóquio um grande mar de destruição. O filme nessa parte retrata muito bem como foi o horror dos japoneses durante os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Após o ataque do Godzilla, Tóquio acabou virando cinzas com muitas mortes e desaparecidos. Isso sem contar com a sua economia, que acabou ficando a -1. O Japão tentou de diversas formas para parar Godzilla, mas nenhuma deu sucesso. Foi então que o cientista Daisuke Serizawa foi abordado por sua ex-noiva e seu namorado Hideto Ogata para usar a arma química, o Oxygen Destroyer, contra Godzilla, mas Serizawa tinha medo de usar, pois ele achava que sua arma poderia ser usada de forma errada em mãos erradas. Mas ele foi convencido após assistir um programa de TV que mostrava crianças cantando uma canção orando pela paz. Serizawa decidiu então ajudar, mas antes queimando toda a sua pesquisa para que ninguém recriasse o Oxygen Destroyer. Então eles foram para um barco que estava a caminho à Baía de Tóquio.
usando o radar para localizar Godzilla. Serizawa e Ogata decidem colocar as roupas de mergulho e detonar a bomba perto de Godzilla. Assim que chegaram perto do Godzilla, Ogata foi puxado para a superfície, enquanto Serizawa se sacrificava cortando a sua linha para impedir Godzilla e evitar que sua arma caísse em mãos erradas. Depois disso, o Godzilla sobe para a superfície e dá o seu último rugido furiosamente para o barco e acaba morrendo. Após a morte de Godzilla, muitos celebravam sua morte, mas também lamentavam a perda de Serizawa. O Dr. Yamane alertou que era improvável que Godzilla fosse o último de sua espécie, e que se a humanidade continuasse com os testes nucleares, outro Godzilla poderia aparecer. Com isso, a história do filme é essa, deixando uma grande crítica social às bombas nucleares, e que após isso, muitos filmes do Godzilla seriam criados futuramente. A origem do Godzilla se dá pelo fato dele ter sido um réptil intermediário pré-histórico, relacionado tanto aos répteis terrestres quanto aos marinhos, que dormiram nas profundezas da água por milhões de anos, alimentando-se de organismos do fundo do mar. Mas após a bomba de hidrogênio explodir, toda a sua casa foi destruída e ele acabou sendo mutado pela bomba. O Dr. Yamane propõe que o Godzilla não era o único de sua espécie, mas a bomba destruiu todo o seu lar e apenas ele conseguiu escapar. Esta é uma ideia que foi apoiada pela arte oficial de Godzilla de 1954, onde ele vivia com outros de sua espécie. Além disso, as cicatrizes e marcas que estão presentes na sua pele é uma referência às marcas dos sobreviventes dos desastres nucleares do Japão. O filme do Godzilla de 1954 tinha como objetivo de passar uma mensagem sombria de relação com a guerra e, principalmente, com os ataques norte-americanos sobre o Japão. E de acordo com os criadores, Godzilla representava a ameaça dos Estados Unidos, ou seja, o monstro foi criado como uma crítica aos perigos dos avanços científicos com foco em destruição militar. Falando um pouco sobre como tudo foi criado, especificamente o traje do Godzilla, que é conhecido como Shodai-God, que é a primeira geração no significado japonês, ou seja, Godzilla da primeira geração, que foi usado no filme de Godzilla de 1954. O Shodai-God inspirou fortemente todos os designs futuros do Godzilla, e que continua sendo um dos mais populares do Godzilla até hoje. O traje foi modelado por Teizo Toshimitsu, Kanjo, Yasuei Yagi e Eizo Kaimai. Haviam dois trajes feitos. O primeiro traje, designado número 1, foi revelado ser mais pesado para ser usado, como também o traje número 2, que era mais leve e que foi criado rapidamente, embora ainda pesasse 100 kg. O traje número 1 foi dividido na cintura, com a parte inferior do corpo sendo usada para close-ups das pernas de Godzilla enquanto ele caminhava pelas estações de Ginza e Shinagawa. Um guignol manual, que é uma marionete da parte superior do corpo de Godzilla, foi empregado para close-ups, que é quando a câmera dá mais enquadramento, onde o objeto ocupa a maior parte da tela para transmitir expressões faciais e realizar cenas como Godzilla mordendo uma torre de aço. O esqueleto do Godzilla, usado no clímax do filme, foi criado por Teizo Toshimitsu, aplicando borracha em um modelo de arame. O filme, sendo em preto e branco na época, levantava questões de qual seria a cor do Godzilla. Eizo Kaimai afirmava que a superfície era cinza à base de óleo pulverizada em borracha branca e o interior da boca vermelha. Sadamasa Arikawa, por outro lado, afirmava que o corpo era vermelho-preto e não branco, e Yoshio Suzuki testemunhou que era cinza ou marrom e que era uma cor opaca, mas o Godzilla original, na verdade, sempre foi cinza. Para a criação da pele do Godzilla, era necessário um bloco de borracha crua que era molhado em água durante a noite para que ficasse macio na manhã seguinte. Era misturado com uma massa de vaselina, argila e gesso,
para que a pele de borracha fosse então aquecida e seca a uma temperatura de 250 graus Celsius, em um forno especial criado pela colocação de lâmpadas infravermelhas em seu interior. O material de borracha foi considerado muito caro, então Kanjo e Asoyagi, irmãos que tinham experiência como artesãos trabalhando em atrações de parques de diversões, aplicaram a pele de borracha no traje número 1 na técnica de papel machê, com borracha amassada aplicada na superfície para criar dobras. No entanto, a borracha inicialmente não foi suficiente amassada, e então a pele rasgou assim que o traje se moveu. Depois de muita tentativa e erro ao amassar a borracha, o traje número 1 do Godzilla foi concluído e era extremamente duro, pesando mais de 150 quilos. O traje caiu imediatamente durante as filmagens, e foi impossível para o ator se levantar. O modelo protótipo foi criado para referência na modelagem dos trajes. Ele tinha uma cabeça muito grande, andava ereto sobre as duas pernas e apresentava um rosto redondo semelhante ao de um crocodilo, e escamas semelhantes a cobras sobre o corpo. A aparência deste protótipo era muito diferente dos trajes acabados, apresentando barbatanas dorsais simples e levantadas e mãos com 3 dedos. Agora falando sobre suas incríveis habilidades, sim, Godzilla apresenta habilidades, inclusive o voar. Quer dizer, isso é uma habilidade? Ou isso aqui? Bem, enfim. O Godzilla tem diversos poderes, incluindo o mais famoso Atomic Breath, ou sopro atômico ou bafo atômico, para que se sente mais à vontade falando um desses dois, ou 3, né? O Atomic Breath é um raio de calor radioativo, mas no filme de 54 é apenas um vapor branco, que é quente o suficiente para acender uma brasa e fazer um belo de um churrasco. Delícia! Tá, mas voltando ao foco, o Godzilla tem durabilidade, pois no filme o Godzilla demonstrava ser bem durão aos ataques da JSDF, não levando nenhum arranhão, e ele também aguentava energias com até 50.000 volts. E o Dr. Yamane observou que a sua capacidade de sobreviver à explosão era a prova viva de sua durabilidade. Godzilla é um anfíbio. Em questão, por mais que ele seja um réptil, ele tem um estilo de anfíbio, pois passa metade da sua vida na água e a outra na terra. Yamane sugere que ele sobreviveu por milhões de anos submerso dentro de uma caverna. Godzilla também tem uma força surpreendentemente grande, sendo capaz de destruir prédios com facilidade e destruir uma ponte facilmente, como mostrado no filme. A única fraqueza do Godzilla apresentada foi o Oxygen Destroyer, que é uma arma que continha um composto químico que liquefaz átomos de oxigênio, fazendo com que criaturas vivas morressem de asfixia, à medida que seus restos mortais são liquefeitos pela água circundante, tornando-se corrosivo. Essa bomba foi a primeira em várias maneiras para derrotar o Godzilla. O nosso querido lagartão também já teve diversos jogos, desde a época da Nintendo até hoje em dia. Mais precisamente, jogos de Android ou algumas DLC para alguns jogos como Gigabash, um jogo de luta de monstros gigantes, tendo até uma DLC dos Ultramans. O jogo tem para Windows, PlayStation 4 e 5. Mas o último jogo do Godzilla lançado para consoles foi o Godzilla de PS4, que foi lançado no ano de 2014, no mesmo ano de Godzilla 2014, desenvolvido pela Legendary. Um jogo que o Godzilla também faz uma participação é City Shrouded in Shadow, que é um jogo de sobrevivência de 2017, onde mistura vários kaijus, animes e heróis famosos como Ultraman, Evangelion, Gamera e muito mais kaijus conhecidos. Falando um pouco das curiosidades, para a criação do rugido do Godzilla, foi necessário criar a partir de vários sons de animais como leões, tigres e garças. Mas os resultados eram ruins, pois não passavam nenhum medo. Foi então que Akira Ifukube, um dos grandes compositores da saga Godzilla, teve a brilhante ideia de esfregar uma luva de couro grosseira revestida de resina de pinheiro nas cordas,
de um contrabaixo e saiu o famoso rugido do Godzilla. Outra curiosidade é que o filme teria outro final, onde tem uma cena que Emiko e Ogata, presumivelmente depois de se casarem, sobrevoam a Baía de Tóquio em um helicóptero e jogando flores na água, em memória de Serizawa. Mas o diretor Ishiro Honda sentiu que já haviam prestado homenagem a Serizawa, depois que ele se sacrificou para destruir Godzilla. Agora, uma curiosidade engraçada é que Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya estavam em um mirante de um dos prédios de Tóquio. Lá eles planejavam todo o caminho da destruição do Godzilla. E as pessoas acabavam ouvindo as conversas deles, então ficaram com medo, tendo que chamar as autoridades. Agora, uma curiosidade bem conhecida é que o nome do Godzilla é Gojira, que é uma combinação de gorila, gorira do japonês e baleia, Kujira do japonês. Uma outra curiosidade é que na primeira aparição do Godzilla, originalmente deveria ter uma vaca ensanguentada em sua boca, mas ela foi descartada porque o diretor achou que a cena não parecia boa. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. E se você tem algum amigo que gosta do Godzilla, compartilhe esse vídeo aqui pra ele. Bem pessoal, essas foram as considerações finais e eu agradeço. Até mais.